Primeiro, vamos mais uma explicação de matemática e hoje eu vou falar sobre a equação do segundo grau. Mas antes de tudo, quero deixar um pequeno aviso sobre a pandemia. Então, o recado que eu deixo para todos os alunos e aos pais que estão assistindo esse vídeo: fique em casa, use máscara, porque esse vírus não é brincadeira. Está matando muita gente e muitas pessoas estão perdendo seu ente querido. Bom, vamos mais uma explicação de uma videoaula de matemática. Hoje eu vou falar sobre a equação do segundo grau. Mas primeiramente o aluno tem que entender como que se inicia uma equação do segundo grau. Então eu vou mostrar 3 métodos para você iniciar a sua equação do segundo grau. Bom, vamos aqui. Para iniciar a equação do segundo grau, temos 3 métodos para chegar ao resultado. O primeiro método é esse, que é a fórmula da equação. A fórmula da equação do segundo grau é ax elevado à segunda mais bx mais c, que é igual a zero. Essa é a fórmula da equação. O segundo método é a fórmula de delta, que é delta, que é igual a menos b elevado à segunda menos 4, que multiplica a, que multiplica c. E a terceira fórmula da equação do segundo grau é a fórmula de Bhaskara, que é x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que multiplica 2, que multiplica a. Bom, o aluno precisa entender que na equação do segundo grau nós passamos por 3 processos. E nesses processos que vocês têm que interagir e prestar muito atenção, que cada um tem uma fórmula para você chegar ao resultado. Bom, vamos lá. Eu tenho essa equação do segundo grau, x2 menos 6x menos 7, que é igual a zero. Para que eu faça essa equação, primeiro eu vou usar a fórmula da equação. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar essa fórmula da equação aqui em cima para me identificar os valores de A, de B e de C. E para vocês entenderem aonde que está o valor de A, o valor de B e o valor de C. Bom, vou trazer essa fórmula para cá, vou colocar por cima da equação ax elevado à segunda mais bx mais c, que é igual a zero. Bom, agora nessa equação eu vou dar os valores para A, valores para B e valores para C. Bom, se eu estou sabendo que o valor de x elevado à segunda é esse primeiro, então o que acontece? Se aqui eu não tenho nenhum número, isso significa que aqui vale 1. Toda vez que a equação vir sozinho, significa que aqui vale 1. Então o valor de A é 1. Valor de B. O valor de B aqui está mostrando que B é igual a menos 6x. Então quer dizer que B vale menos 6. E o valor de C significa que C vale menos 7. Identificando esses valores, agora eu vou iniciar a minha equação primeiro usando a fórmula de delta. Qual é a fórmula de delta? Que é delta menos B elevado à segunda menos 4ac. Aliás, que multiplica A, que multiplica C. Trazendo essa fórmula de delta, agora eu vou substituir os valores no lugar das letras. Então, vou repetir delta, que é igual B, vale quanto? Menos 6. Então, vou colocar entre parênteses, menos 6 elevado à segunda. Menos 4, que multiplica. Qual o valor de A? A vale 1. Que multiplica C. Qual o valor de C? Menos 7. Como é negativo, eu vou colocar menos 7 entre parênteses. Agora eu vou fazer o cálculo de delta. Delta é igual. Menos 6 elevado à segunda significa menos 6 vezes 2 vezes. Então, menos com menos é mais. E 6 vezes 6, 36.
Então, significa que menos 6 ao quadrado é 36. Menos, agora eu vou multiplicar 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 7, 28. Só que aqui eu tenho dois sinal negativo. Menos com menos, mais, e aqui é mais, vai ficar mais. Então, por isso que aqui vai ficar mais 28. Delta é igual 36 mais 28. 36 mais 28. Vou somar 6 mais 8, dá 14. Vai 1. 3 mais 2, 5. E 1 que foi 6. Então, delta é igual a 64. Encontrei o valor de delta. A equação ainda continua, que eu preciso encontrar x uma linha e x duas linhas. Mas para que isso aconteça, eu vou aplicar a próxima fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Vou trazer essa fórmula para cá. Bom, é x que é igual menos b mais ou menos raiz de delta 2 que multiplica a. Depois que eu trago a fórmula de Bhaskara para aqui, agora eu vou substituir os valores pelas letras. Então, menos b, eu vou pegar o valor de b. Quanto que vale b? Menos 6. Como aqui já é negativo, o que eu vou fazer? X é igual a menos 6. Eu trouxe esse valor menos 6 e acrescentei no lugar de b. Agora eu vou fazer, ó, mais e menos raiz de delta. Qual é o valor de delta? O valor de delta que eu encontrei aqui é o número 64. Então, vem para cá 64. Sobre 2 que multiplica quanto? A. Qual é o valor de A? Menos 1. Então, vou acrescentar aqui. Aliás, menos 1 não. 1. Desculpa, pessoal. Continuando agora a equação. Depois que eu substituir os valores pelas letras, agora eu vou fazer o meu cálculo. Agora eu quero que um aluno frisa nessa parte que eu vou explicar, que nessa fórmula de Bhaskara, ele tem um sinal positivo e um sinal negativo. Então aqui nós vamos ter que fazer x uma linha para o sinal positivo e x duas linhas para o sinal negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou levar aqui, vou pegar esse resultado aqui e fazer primeiro o jogo de sinal. Menos com menos, mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o sinal de cima primeiro, mais, e raiz de 64 vai dar 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8 é 64, é a raiz de 64 que é 8. Sobre... Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar os resultados. Mais 6 com mais 8 vai dar mais 14. Sobre 2. Depois que você chegar a esse resultado, você simplifica, que dá para simplificar. Dá para simplificar por 2 e por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 2 por 2 dá 1, que é a mesma coisa que 7 positivo. Isso aqui significa x uma linha. Agora eu vou trazer para cá o x duas linhas, que agora eu vou usar o sinal negativo. Primeiramente eu vou fazer de novo, menos com menos, mais, trazer o 6 para cá. E agora eu vou pegar o sinal negativo, menos... Raiz de 64 é 8. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho mais 6 com menos 8. O negativo está no 8. Então, vai ficar menos 2. Repetindo. Mais 6 com menos 8, menos 2. Sobre, trago 2 para cá. Tem como simplificar? Tem. Dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 2. Desculpa.
2 dividido por 2 dá 1. Como é negativo, vai ficar menos 1. E 2 dividido por 2 dá 1, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Finalizando a equação do segundo grau, solução. x1', eu encontrei o valor de 7. E x2', eu encontrei o valor de menos 1. Só isso. Quero que o aluno preste muita atenção nessa explicação da equação do segundo grau, para você ter uma visão de como se prepara e como se finaliza uma equação do segundo grau. Falou e até o próximo vídeo.